Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o prefeito e pré-candidato à reeleição de Maranguape, Átila Câmara, do PSB. Qual a síntese dos primeiros 3 anos e meio de mandato de Átila Câmara? Como está a implantação do polo industrial de Maranguape? Qual o cenário político e eleitoral no município? Ainda os planos do convidado para as eleições de 2024. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Átila Câmara é advogado. Filho de político, viu de perto o pai, Pedro Câmara, governar Maranguape, município da região metropolitana de Fortaleza. A comunicação fácil veio da juventude e do esporte, duas de suas grandes paixões. Átila já governou a cidade entre 2013 e 2016. Agora, em 2024, de novo na liderança do município, o prefeito Átila contabiliza os resultados alcançados e reúne esforços para concorrer a um novo mandato nas eleições deste ano. E é com o prefeito Átila Câmara que converso no programa de hoje. Prefeito, nosso muito obrigado pelo convite aceito. Seja bem-vindo ao programa Política na TV Otimista. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Erivaldo, muito obrigado. Prazer estar aqui conversando com você e para essa seleta audiência. Muito obrigado da nossa parte. Estivemos, inclusive, aqui, ali no pós-pandemia, quando a pandemia estava ali distendendo um pouco, e a gente falou bastante, né, dos desafios na área da saúde e de toda a complexidade que a pandemia trouxe, né? Passado aí esses 2 anos, mais ou menos, qual é o cenário hoje de Maranguape no pós-pandemia, prefeito? Bem, os desafios que a pandemia trouxe para a realidade, né, das cidades foi muito grande. Primeiro, para combatê-la. Né? A gente, durante a pandemia, teve que fazer um esforço muito grande para vacinar pessoas, dotar as unidades de saúde de uma condição de atender as pessoas que, porventura, fossem acometidas né, do vírus. E isso realmente foi o principal desafio do primeiro biênio. A batalha pela vida, né? A batalha pela vida, né? E para garantir um suporte para que as pessoas utilizassem o serviço público para, de alguma forma, se socorrer. Além de tudo, o desafio para manter a cidade economicamente ativa e o desafio de manter uma rede com quase 17 mil alunos, num período pandêmico em que a formação tinha que ser virtual. Né? Certo. Passado esse momento, acredito que foi um grande desafio, o que a gente considerou de novo normal, né? O que a grande mídia chamava do novo normal. Então, a gente teve o desafio de, primeiro, acomodar a cidade nessa nova realidade, né? O mundo todo mudou, né? E Maranguape não foi diferente. E, obviamente, viver a ressaca, vamos dizer assim, do vírus. E agora com novos padrões, a vacinação corriqueira da Covid-19, a volta para o ensino, inicialmente híbrido e depois presencial. Isso foi um desafio porque os números, as avaliações oficiais de educação, Erivaldo, elas apontaram para um retrocesso, né? Um retrocesso natural, porque a gente não tinha a presença dos alunos em sala de aula. Então esse foi um dos desafios que a gente teve de retomar. Felizmente, agora esse ano Maranguape teve bons índices, né? Recuperou já, passando do índice que nós tínhamos pré-pandemia. E, de fato, foi muito desafiador, foi realmente um momento de dificuldade em que todos nós, eu como gestor e como ser humano, né, a gente viveu. Mas eu acredito que agora, passados 2 anos, a gente já vive uma nova realidade, né? Com mais naturalidade. Mas a sociedade passou a entender o mundo de uma outra forma, acredito eu. E agora a gente tem, já conseguiu colocar, né, o carro no trilho, vamos dizer assim, para que a gente possa retomar aquilo que a cidade
almejava e precisava no período pré-pandemia. E não foi uma situação para não iniciados na política, na administração pública, né? A gente percebe que prefeitos que chegaram ali durante a pandemia em primeiro mandato, sem um histórico administrativo, que não é o caso do senhor, que já tinha sido prefeito, né, em gestões anteriores, né? E isso contou muito, né? A experiência tanto da gestão para encarar uma economia cambaleante, que afetou diretamente, portanto, a experiência do senhor deve ter contado bastante, né? Contou muito, porque eu digo muito que uma das coisas que mudaram na minha cabeça, uma delas é o senso de prioridade. Governar, Erivaldo, é priorizar, né? Porque a gente é incapaz de resolver todos os problemas. E o povo sabe disso, o povo é consciente disso. Agora, o que ele espera de um gestor é o esforço, a transparência, a informação de como ele está tratando daqueles problemas. E a pandemia foi um exemplo disso. Você vê que a pandemia derrubou presidente, né? Derrubou o primeiro-ministro, derrubou, não diretamente, mas muito provavelmente a convivência com a pandemia, a convivência controversa do presidente Bolsonaro com a pandemia, né? Com os fatos da pandemia, geraram a ele foi um dos fatores. Um dos fatores que possivelmente tenha sido o fator capital para que ele perdesse a eleição. Isso. Então, a experiência conduziu para que eu tivesse muito zelo, muita prudência naquele momento, inclusive com as palavras, porque a gente estava num momento de muita efervescência, e que qualquer palavra mal colocada, qualquer ação mal colocada, gerava nas pessoas um questionamento, né? Então, basicamente, naquele momento foi vacinar as pessoas, garantir a vacina, né? Garantir o suprimento do hospital, das unidades de saúde para socorrer as pessoas e sobreviver economicamente. Aí desde uma isenção a um profissional liberal, a um táxi, a um mototaxista, até editais de cultura, né? Uma agilidade no sistema de assistência social para que as pessoas pudessem acessar o auxílio emergencial, que também isso é um fator da prefeitura, né? A questão da educação, a gente garantir, além do ensino, o suprimento de alimentação escolar para alguns alunos, de uma forma diferente, já que eles não poderiam ir para a escola para se alimentar, e a alimentação é um vetor importante também da nutrição das crianças. Então a experiência contou muito, porque naquele momento havia uma prioridade para ser tocada, que era o combate e a convivência com a pandemia. E acredito que Maranguape cumpriu o seu papel naquele momento, e eu entendo que a experiência de já ter sido gestor contou muito para mim e para a cidade naquele momento. Exatamente. E a história humana, a história coletiva mostra também, por outro lado, que as grandes crises revelam grandes homens públicos, né? Aqui mesmo no Ceará, a gente teve a gestão do então governador Camilo Santana, um aliado do senhor, né? E que se revelou ali um grande líder na pandemia e hoje é o homem público de projeção nacional que a gente tem aqui no Ceará, né? Com certeza. A serenidade do ministro Camilo foi um exemplo para todos nós, né? Quer chovesse, quer fizesse sol, então o governador Camilo estava ali toda semana fazendo o pronunciamento dele, né? Sujeito a críticas, porque as decisões administrativas, elas geravam questionamentos. Decisões difíceis agora. Decisões difíceis. Por exemplo, um lockdown, né? E outra, o ministro Camilo revelou, porque ele tinha um comitê. E nesse comitê tinha controvérsia. Claro. Um defendia uma medida, o outro defendia uma outra medida, e ele, como gestor, naquele momento de decidir, tinha que ser um magistrado, né? Entre as opiniões técnicas e políticas daquele momento. Mas eu admiro muito a forma como o ministro Camilo conduziu aquele momento, sem se preocupar, muitas vezes, com algum desgaste que aquela medida viria a trazer, mas ele se posicionava. Aquela live que o governador fazia, né, para renovar as medidas semanais, elas praticamente eram um programa familiar. As famílias paravam para assistir, até para se tranquilizarem de uma certa forma, ou mesmo de outra forma, se preparar economicamente. E eu, com muito menor audiência, fiz uma coisa parecida em Maranguape e diariamente eu colocava nos stories, principalmente do Instagram, eu atualizava os índices do hospital. E era impressionante, Erivaldo, como as pessoas esperavam por aquilo.
E aí, esperava, e aí quando baixava os índices, a turma rezava e tal, e cobrava alguma coisa, quando alguma coisa ia mal também. Sim. E aquilo me ensinou muito, né? Porque eu acho que a postura do gestor, ela realmente ela é revelada, né, nesses momentos, né? Eu acredito que você foi muito feliz ao dizer que eu acho que um governo, ele se notabiliza mesmo na gerência de crise. Exatamente. Né, na gestão de crise. Com transparência. Com transparência, né? Quando há uma crise, aquilo ali é que mede, se você prestar atenção, né? Eu acho que os aspectos históricos apontam para isso. Quando alguma comunidade vive um desafio e a maneira como um gestor encara aquilo é que vai para a história. Exato. Aquilo é que é contado. O papel, né, da O liderança. papel da liderança é que é contado. Perfeitamente. Né? Mais do que qualquer ação ou obra corriqueira, é esse momento, né, de gerenciar a crise que coloca um gestor na história de forma positiva, como foi o caso do ministro Camilo. Exatamente. O senhor citou rapidamente o Instagram. Aproveite e diga aí como que ele segue na rede social, prefeito. O Instagram é @Atila Câmara, tá? @Atila Câmara, ATILA, normal. Né? Também tem o canal no Facebook, Atila Câmara. E agora a juventude está me cobrando o TikTok. O TikTok é uma sensação. É a febre do momento. É a febre do momento, principalmente entre os jovens, né? Porque são vídeos mais curtos, interativos. E aí o canal principal pelo qual me comunica é o Instagram. Quem tiver interesse, @Atila Câmara, que a gente interage diariamente com a comunidade. Muito bem. Prefeito, eu queria que a gente entrasse aqui fazendo uma síntese dos seus 3 anos e meio de governo, né, até agora. Mas antes eu queria que o senhor colocasse um pouco do perfil de Maranguape, né? Ele está entre as maiores cidades, né, da região metropolitana, tem uma quantidade de população de pessoas expressiva, né? E que tem ali distritos, ela é mais urbana, mas tem distritos importantes. Por favor, coloque esses detalhes para o não iniciado entender o perfil do município de Maranguape. Erivaldo, Maranguape é uma cidade sui generis no estado. A gente é uma cidade metropolitana de 105 mil habitantes. Então, naturalmente, no processo de metropolização, né, das cidades limítrofes de Fortaleza, as cidades que rodeiam Fortaleza são mais ou menos uma réplica da capital, com problemas, algumas soluções. Ainda, isso é um fator que merece ser estudado, uma dependência não só de Maranguape, Maracanaú, Maranguape, Caucaia, essas cidades têm ainda uma relação e uma dependência muito grande de Fortaleza. Acho que isso é uma questão até muito ímpar aqui da região metropolitana de Fortaleza. Mas a sede de Maranguape, ela tem uma relação muito forte com a capital, né? Uma relação repetindo muitas vezes os mesmos problemas. Né? Até porque é de fácil acesso, né? Isso, são 105 mil habitantes ao todo. E nós temos, aí é que eu digo que Maranguape é uma cidade sui generis. Nós temos um município com 16 distritos fora a sede. Desses 16 distritos, todos eles têm alguma característica rural. Eles têm sedes urbanas e em todos eles existe um aspecto rural. Uma ação voltada para a agricultura, agricultura familiar, agricultura de subsistência, algumas unidades de agroindústria. Então isso aumenta os desafios, né? Porque você gera uma cidade que é metropolitana e que ao mesmo tempo tem desafios rurais que impactam na conservação de estradas, né? Na questão da locomoção de alunos, de a própria topografia da cidade é acidentada, né? Devido ser uma serra. E é uma cidade arrodeada de serra, né? Uma cidade arrodeada de serra. Nós temos 3 serras em Maranguape. A Serra de Maranguape, a Serra da Aratanha, que extrema com Pacatuba, e a Serra do Maciço, que nós pegamos o fim do Maciço ali na Serra do Lagedo, extremo com Palmácia, né? Então, é um município que tem várias realidades dentro do seu território, o que aumenta o desafio, né? Uma cidade de 105 mil habitantes, como eu falei, mas há uma cidade tradicional, uma cidade que tem um centro histórico, que tem uma história importante no estado do Ceará, que contribuiu com o estado não só com filhos ilustres, mas com acontecimentos importantes, né? E é nesse cenário que é o desafio, né, da gente
gerir uma cidade que tem desafios metropolitanos, Sim. perto de 75% da população em zona urbana, 25% mais ou menos em zona rural, e é nesse suco que a gente procura levar os serviços públicos e gerar desenvolvimento para a cidade. Quando o senhor fala em filhos ilustres, obviamente, vinculando já o nome aí do Chico Anísio, do Capistrano de Abreu Isso. e outros, né? Os dois filhos mais ilustres, mais conhecidos de Maranguape são Chico Anísio e Capistrano. Capistrano é o pai da historiografia brasileira. Exato. Né? É o primeiro homem que contou a história brasileira. Sistematizou os métodos. Sistematizou os métodos e o primeiro homem, ele introduziu uma metodologia de contar a história através do povo brasileiro, né? Através dos índios, através dos nativos brasileiros, né? E é cultuado até hoje. Isso, né? com certeza. Capistrano, ele é uma figura realmente muito cultuada e é um dos homens mais cultos da história do país. E ele é filho de Maranguape, do distrito de Columbijuba. E o né? Chico dispensa, E o Chico né? dispensa comentário. O Chico é filho da sede urbana de Maranguape, do bairro hoje Parque das Rosas, né? Antiga outra banda, lá era outra banda antigamente. Nasceu no sítio Ipu. E aos 7, 8 anos, o pai dele era empresário do setor de ônibus e era vereador de Maranguape, foi vereador de Maranguape. E aí houve um incêndio que queimou a frota do pai do Chico Anísio. E aí eles foram embora para o Rio de Janeiro, né? E aí foi onde o Chico fez carreira. Lá começa a história dele. Mas o Chico conta isso em vários momentos da sua vida. Ele contou que os melhores dias de sua vida viveu em Maranguape. Inclusive agora, né, por uma intercessão, uma luta nossa, o governo do Estado, na gestão ainda do ministro Camilo, desapropriou a casa de Chico para localizar lá um centro cultural. E o governador Elmano está desapropriando agora a outra parte do sítio, que era a entrada do sítio Ipu. Ou seja, a entrada porque vai permitir que a entrada do Centro Cultural Chico Anísio seja pela Rua Mundica Paula, que é a principal via de entrada da cidade. Entendi. Né? Então, o Chico divulgou Maranguape por 20, 30 anos em horário nobre. Então, se Maranguape fosse pagar por isso, talvez não tivesse condição de remunerar esse serviço que o Chico prestou a Maranguape. Tá certo, prefeito. Vamos fazer um rapidíssimo intervalo. Daqui a pouco a gente retoma aqui o nosso papo, tá bom? Tá bom. Portanto, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente segue aqui na conversa com o prefeito e pré-candidato à reeleição, Átila Câmara, prefeito de Maranguape, filiado ao PSB. Todos esses detalhes a gente vai saber daqui a pouquinho, depois do intervalo aqui na TV Otimista, no programa Política. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho. Aqui ao meu lado, Átila Câmara, do PSB. Ele é prefeito de Maranguape, é pré-candidato à reeleição e está também nas redes sociais. Como é que faz? Átila Câmara, @AtilaCâmara, lá Instagram, Facebook e o TikTok. Essa semana já vai estar rolando aí. Muito bem. E também de esportista, né? O senhor gosta de futebol, né, prefeito? Gosto. O esporte está no meu coração, no meu sangue. Adoro futebol. E Maranguape, entre as suas ações, também tem ações culturais que a gente falou agora no primeiro bloco, ações desportistas, e queria que o senhor fizesse aí nesse gancho um balanço. O que é que deu para fazer nesses 3 anos e meio aí, praticamente a metade desse período atravessado aí pela pandemia, mas mesmo assim nós temos resultados para apresentar. Quais seriam aí os principais, prefeito? Bem, primeiro, do ponto de vista prático, né, do ponto de vista de realizações, você já listou no começo, o nosso mandato foi reduzido, né, porque um ano você perdeu, entre aspas, somente com o combate à Covid. Então, na prática, para realizações administrativas fora desse eixo, a gente teve 2 anos e meio. Você falou inicialmente da questão do esporte e da cultura. Quando a gente assumiu, a cidade vivia uma apatia muito grande. Parte por conta da pandemia, parte por conta da descrença com a política. E a gente listou a arte, a cultura e o esporte como vetores de animar a cidade.
porque o esporte e a cultura têm esse poder. Sim. Né? Então a gente investiu no calendário cultural da cidade, reativando o calendário cultural da cidade, os editais que a gente fez com recurso próprio, editais de fomento à cultura, e também aderindo aos editais nacionais, que tem feito uma diferença muito grande. Sobretudo a Lei Paulo Gustavo e o Programa Nacional Aldir Blanc, que tem já financiado importantes projetos do nosso município, né? Como lançamento de livros, documentários, agora mesmo o edital para os grupos folclóricos, né? Da parte junina e tudo mais. No esporte, a gente investiu primeiro na criação da Secretaria do Esporte e Juventude, né? E no escopo dela a gente criou 2 programas mãe, vamos dizer assim. Um programa de Areninhas, que a Areninha, Arivaldo, ela tem um poder não só de entregar um campo de futebol, ela entrega um espaço de convivência. O entorno ali, o entorno, né? Primeiro, ela requalifica a parte urbana de onde ela é localizada. Segundo, ela gera animação, renda, as pessoas vão se encontrar e você tem lá jogo de veterano, jogo de mulher, o X1 que está na moda agora, né? O racha. E aí, junto com as Areninhas, nós criamos o projeto Sementes do Amanhã, que é um projeto de escolinha. A gente pegou, juntou lá todo mundo que já fazia esse trabalho voluntariamente, orientou e remunerou. Então, nós temos mais de 2.000 crianças hoje orientadas, crianças quase 100% da escola pública, que no contraturno, à noite, na boquinha da noite, como a gente chama, essas crianças fazem essa atividade orientada. E é um sucesso esse projeto, é um grande sucesso. Além disso, a gente tinha alguns grandes desafios para enfrentar naquele momento, né? Primeiro, o desafio da educação. Sim. Eu acho que nenhum legado é maior do que o legado da educação. Passados 3 anos, hoje, Maranguape tem os melhores índices da sua história. Os alunos, todas as escolas avaliadas, obtiveram um índice verde escuro. Inclusive, amanhã, sexta-feira, a gente vai receber uma premiação, né, através do governo do estado, porque o município atingiu 100% de verde escuro, que é o índice mais alto. O que é isso? É o município que consegue alfabetizar os seus alunos na idade certa, até no máximo o 2º ano, né? Então isso é um grande feito, a gente conseguiu, além disso, recuperar 68 escolas, a gente está com 4 em andamento, temos 3 escolas novas em andamento, eu entreguei uma, que é a maior do município, a Escola Pedro Câmara, tem 3 em andamento, eu já consegui mais 3, o que vai aumentar as matrículas, principalmente na creche. A gente chegou a um nível de mais de 4.000 alunos em tempo integral, e levando agora, a gente saiu daquela prática só do ensino infantil. Normalmente o tempo integral acontece na creche, que é muito importante, no infantil. Agora a gente está levando para o 9º e para o 8º ano. E essa política tem sido um grande sucesso no município. Na área de saúde, a gente tinha alguns desafios, como ampliação, porque eu te falei que o município tem 16 distritos. Então você levar a saúde o tempo todo para todas essas comunidades é algo muito difícil. Então, a gente implantou novas 4 unidades de saúde para amplificar esse atendimento, né? Ampliamos as equipes médicas, por exemplo, o distrito como Itapeba Sul, que é um distrito grande, só tinha uma equipe, a gente levou mais uma. Implantamos na atenção secundária, né, que é o hospital. Sim, na atenção primária a gente implantou um prontuário digital, que tem sido muito importante. Agora o cidadão de Maranguape ele tem um prontuário digital. Se ele mudar de endereço, ele leva consigo todas as suas informações sistematizadas, né? Da mesma forma, se ele faz um raio-x lá no hospital, aquele raio-x, em algum momento, está ali no seu prontuário digital. Isso ajudou a gente a se organizar também e aumentar os recursos para a saúde do município. E agiliza o atendimento. E agiliza o atendimento, né? Todos os postos têm aquela telinha, como tem aí nos grandes postos particulares. Na atenção secundária, a gente entregou um tomógrafo para o hospital, né? O Hospital de Maranguape passou a contar com tomógrafo. Fizemos uma grande reforma na maternidade, aumentando o atendimento, os partos, a confiança da comunidade em ter seus filhos em Maranguape, compramos equipamentos. E o maior dos ganhos na saúde foi a criação de um centro pediátrico. Maranguape não tinha uma unidade só para criança. E hoje a gente tem lá uma unidade anexa ao hospital, um centro pediátrico, que atende somente para a emergência de crianças. Isso tem feito uma diferença muito grande. Primeiro, na expertise, na especialidade. A criança deixa de ser atendida por um clínico geral, que tem aptidão, mas não é especialista naquilo. Ela é atendida por um médico próprio, pediatra.
Além do espaço que é muito bonito, que é muito apropriado, tem sala de internação, de observação, esse foi o grande ganho da saúde. E havia um desafio, Erivaldo, que era o da questão da geração econômica. Maranguape tem hoje uma economia muito voltada para o comércio e serviço. E perto de 30% vive da indústria. Nós temos lá grandes indústrias, como a Dakota, a Mallory, a Smurfit Kappa, a empresa Hope. Mas a gente precisava investir também na reindustrialização de Maranguape. E o grande carência disso, Maranguape não tinha área industrial mais. As áreas todas tinham sido gastas, doadas durante o tempo. A prefeitura comprou um terreno de 42 hectares, em parceria com a Federação das Indústrias. Nós selecionamos as empresas em 3 setores, polo de vestuário, de química e metal mecânica. A FIEC foi uma parceira muito decisiva nesse momento. E aí, em tempo recorde, a gente conseguiu comprar o terreno, iniciar a obra já está em andamento lá, a primeira etapa fica concluída em 2024, e nós já temos 31 empresas com doação de área feita, elas já registrando em cartório, 31 empresas garantidas nesse polo industrial. Nesse polo, que em um momento inicial vai gerar 3 mil empregos diretos, mas que essa quantidade vai aumentar muito. No momento da maturação ali do polo, qual o impacto previsto para o PIB da cidade, do município, prefeito? Há essa projeção? Há uma projeção. A gente está vivendo, do ponto de vista tributário, a gente ainda está nessa incógnita devido à reforma tributária que aconteceu, do que isso vai gerar de ganhos efetivos para o Tesouro Municipal. Isso aqui é um fator. O fator econômico, eu não tenho dúvida que o município vai ganhar posições na condição econômica. No ranking do PIB do Estado, a 12ª economia, com certeza o município vai saltear aí 2 casas. Vai ficar entre os 10, né? Porque o município, ele vai receber 31 indústrias que têm relevância no Estado, que eu estou gostando, Erivaldo, que são indústrias jovens, com muita capacidade de crescimento. Entendi. E que estão localizadas em Caucaia, Maracanaú, na periferia de Fortaleza, e não têm capacidade de aumentar. Eles têm pedido, têm demanda, mas não têm condição de se expandir. Então a gente trouxe para Maranguape essas 31 empresas, algumas delas já começam a se instalar em 2024, e do ponto de vista econômico, eu não tenho dúvida que isso é o grande ganho que o Maranguape vai ter, inclusive chamando a atenção de outras empresas. Eu já tenho sentido isso, porque eu tenho sido procurado. Quando a gente divulgou isso, as empresas estão procurando Maranguape, no setor do comércio, no setor da indústria, para entender como é que está se dando, como é que está se gerando esse novo ciclo de desenvolvimento de Maranguape. E eu não tenho dúvida que o polo industrial de Maranguape ele vai mudar, vai virar a chave e vai ser um divisor de águas na história econômica da cidade. Esse ciclo virtuoso da economia de Maranguape, prefeito, ele depende diretamente de parceiros. O senhor citou aí com muita justiça a parceria com a FIEC, que de fato tem sido uma entidade que estende a mão e dá todo o apoio logístico e operacional para que um polo industrial deixe de ser uma ideia e passe a ser realidade, como é o caso de Maranguape, mas também há as parcerias políticas, né? E aí eu lhe pergunto como que está Maranguape, a gestão municipal, com o governo Eumânio de Freitas. Bem, a parceria é a melhor possível. Não se governa sozinho, Erivaldo. Eu acho que para se governar você precisa ter o contato com a sociedade civil organizada e com a sociedade civil diretamente, principalmente na era da internet. E é imprescindível o alinhamento de um município com o governo do Estado e o governo federal. Independentemente do tamanho do município? Independentemente do tamanho. Quanto menor, mais importante, eu diria, né? Porque os municípios de médio e grande porte, eles ainda conseguem ter uma certa autonomia. Porque tem um ICMS maior, né? Encontra mais soluções. Comércio mais pujante, mais emprego para a população, né? Que é o patamar que eu considero Maranguape. Mas mesmo Maranguape, ou qualquer cidade, eu posso citar aqui Juazeiro do Norte, posso citar Caucaia, Maracanaú, que os prefeitos vão dizer a mesma coisa, né? Por quê? Porque hoje as atribuições dos municípios são muito grandes. A cada dia que passa, o município recebe mais responsabilidade. E responsabilidade quer dizer gasto. Você não vai tocar nenhum serviço se você não tiver financiamento. Né? Se você
Você abre um posto de saúde, você precisa botar médico. Se você abre um CRAI, você precisa colocar lá Se municipaliza o trânsito, gasto, né? Você precisa ter gasto. Então, tudo que você joga de atribuição para o município, você tem um gasto adicional. Ou seja, o dinheiro do município, ele dá para fazer a conservação da cidade, a zeladoria, a manutenção dos prédios, a manutenção dos serviços básicos de educação, de saúde, de assistência, né? E o que sobra para investimento, dá para você fazer algumas obras, né? Não dá para você atender a tudo que a comunidade quer. Mas algumas pequenas obras, mais emergenciais, de menor porte, você consegue fazer. Se você não consegue isso, os municípios hoje estão utilizando muito a ferramenta das operações de crédito, né? Isso. E o apoio do governo do estado, do governo federal, por uma prática muito simples. É onde tem mais dinheiro, onde tem mais recursos, onde tem mais programas, né? Então, esse alinhamento com o governo Elmano, como foi com o governo Camilo, tem sido imprescindível. No momento que Maranguape vive, a gente deve muito a esse alinhamento. Entendi. Um alinhamento com o governo do estado, nesse momento com o governo federal, né? Que tem na pessoa do ministro Camilo o maior representação aqui do estado, junto ao presidente Lula, os deputados estaduais, deputados federais. É fundamental. Sem isso, Erivaldo, é muito difícil um município prosperar. E os exemplos mostram isso. E também algo que o próprio senador Cid Gomes diz, olha, dinheiro tem, falta projeto, né? E uma cidade, para se desenvolver, ela precisa de um setor estratégico para pensar longe, como é o caso de Maranguape, porque às vezes a prefeitura ali fica dependendo de um convênio, que é algo mais pontual, mas precisa também de grandes projetos, como por exemplo, investimento na área da educação, da saúde, né? Isso. E aí o governo Elmano, ele tem esse alinhamento. Agora, tem alguns gargalos também, né? O Ceará vive um pico, né, de violência, de insegurança pública, né? E Maranguape faz parte dessa realidade da região metropolitana de Fortaleza. Qual é hoje o diagnóstico de Maranguape em relação a esse gargalo da criminalidade, prefeito? Maranguape vive os mesmos desafios que vive Fortaleza, como eu falei aqui antes, né? Acho que dessa relação metropolitana, da dependência com Fortaleza e da relação, acho que esse é o rescaldo mais doloroso que a gente vive, né? A questão das facções criminosas, a questão da relação, né, entre essas facções, o que tem gerado e vitimado muitas pessoas. Vejo com muita preocupação, não me eximo em nenhum momento da responsabilidade. Mensalmente, a gente tem um comitê que reúne, inclusive por iniciativa do governo do estado, um programa chamado Previl, que está nas 10 maiores cidades do estado. Inclusive, hoje, quinta-feira, eu vou entregar lá certificados de cursos de jovens nesses bairros mais desafiadores, né, e tem muitas ações de prevenção. Mas, de fato, é uma situação que tem atemorizado as pessoas, né? Eu sou morador de Maranguape, então eu vivo os mesmos dissabores que a população vive, né? Vejo com preocupação, mas, como cidadão e como prefeito que estou acompanhando isso, sinto no governador Elmano uma segurança. Sinto que ele tem se esforçado muito, não tem fugido à responsabilidade. Você vê que o Elmano está diariamente dando declarações, conversando, tomando medidas. Agora mesmo anunciou um investimento financeiro. Agora, não é fácil, porque o aumento de viaturas acontece, em Maranguape a gente vê isso, vê mais policial na rua, vê mais viatura, a gente ampliou em parceria com a polícia, inclusive, com a extensão de um pelotão para o interior. Agora, é um desafio que precisa realmente muito cuidado, muita inteligência e realmente determinação para enfrentar. E também alguns fatores que acabam ali mitigando essa situação que, por exemplo, é investimento na educação e no esporte, né? Isso. Que acaba sendo ali uma barreira de contenção até onde se consegue, né? Porque os números, eles mostram isso. Onde tem esse investimento, em Maranguape mesmo a gente já vê isso, sabe? Em algumas comunidades que tem esse investimento de requalificação urbana, e o número retrai, né? Então o município tem que manter esses espaços urbanos qualificados, manter uma boa iluminação, né? Manter um contato direto com a polícia militar e a polícia civil. É importante essa relação para que o município possa chegar junto em alguma coisa que essas instituições precisem. O que é fato é que a gente sentiu nos últimos dias, né, em Maranguape, né, uma retração desses números. Espero que isso se mantenha.
mas não é fácil, eu repito, né? E é uma crise que cai também no colo do prefeito, porque muito embora a responsabilidade direta seja do Estado, a população cobra de quem está lá, né? Ela não quer saber de quem é a responsabilidade diretamente, porque de fato ela está atemorizada e ela joga para alguém aquela responsabilidade, né? Mas como eu falei, eu vejo que o Estado está reagindo e acredito que nós vamos vencer essa crise sob a liderança do governador Elmano, que aliás eu queria até dizer que a relação com os municípios do Elmano, do Camilo, da Isolda, foi muito republicana. Eu fui também prefeito com o Cid, né? E o Estado do Ceará tem uma relação muito legal, muito institucional, republicana com os municípios. Muito bem, prefeito. Vamos concluir esse bloco deixando novamente as redes sociais do senhor. Tá bom. @ Átila Câmara no Instagram, no Facebook e em breve no TikTok. Muito bem. Portanto, daqui a pouco, o terceiro e último bloco do programa político de hoje com o prefeito de Maranguape, Átila Câmara, do PSB. Não saia daí, a gente volta já. Mas é isso. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, este é o programa Política. Aqui ao meu lado, Átila Câmara, do PSB. Ele é prefeito de Maranguape e é pré-candidato à reeleição. Prefeito, duas perguntas em uma. Por que o PSB e por que o senhor é pré-candidato à reeleição? PSB, porque é um partido com o qual simpatizo muito e é onde eu tenho muita história. Eu fui vereador pelo PSB, o vereador mais votado de Maranguape em 2008. Fui prefeito pelo PSB. Por uma circunstância estadual, né, naquele momento, eu saí do partido. Mas é um partido que eu me coaduno com a sua filosofia, é um partido sério, um partido simpático e um partido muito realizador. Tem história, né, o PSB? Tem muita história, né? Tem. Então, não fui para qualquer legenda, né? Uhum. Eu fui para uma legenda que tem estofo, tem realmente muito, tem tutano, né? Uhum. E fui também por um alinhamento com o ministro Camilo e o governador Elmano. O ministro Camilo e o governador Elmano, naquele momento, estavam fazendo um realinhamento de sua base eleitoral, né, de sua base e também de proteção administrativa, e o PSB voltou para um arco de aliança do qual fez parte muitos anos. Uhum. E aí, naquele momento, havia um processo de fortalecimento através do doutor Eudoro Santana, nosso presidente, que é uma pessoa a quem muito respeito, é maranguapense praticamente, né? E aí conversei com o doutor Eudoro e, atendendo a esse convite, eu fui para o PSB e estou muito feliz em ajudar nesse processo de soerguimento do partido aqui no Ceará e vai ser um dos partidos que mais vai fazer prefeito. Sobre a questão de candidatura à reeleição. Pré-candidatura, né? Pré-candidatura à reeleição, bem lembrado. A pré-candidatura, eu acredito, Arivaldo, que tudo tem que ter um propósito, né? A gente começa sempre pelo porquê. E a gente iniciou um trabalho em Maranguape que vem dando muito resultado. Está aí o polo industrial, o centro pediátrico, os índices educacionais, o aumento do parque escolar, né? O polo industrial, como eu falei. Então, esse processo, até atendendo a um princípio constitucional, que é o princípio da continuidade da administração pública, a gente precisa consolidar. São ações que a gente tirou Maranguape do buraco, um município que tinha uma dívida de mais de 200 milhões de reais, um período pandêmico, a gente reanimou a cidade, deu às pessoas esperança, autoestima, recuperou a autoestima do município e acredito que tem muita coisa que foi iniciada que precisa ser consolidada e não só concluída, porque tem coisas que são continuamente realizadas. Então, para dar continuidade a tudo isso que a gente vem fazendo, inclusive livrar Maranguape de muitas pessoas que querem voltar a governar a cidade para levar à frente os seus projetos de poder, com esse espírito, o espírito humilde, né, de reconhecer aonde a gente precisa melhorar e, acima de tudo, avançar aonde a gente já iniciou essas melhorias. É com esse objetivo, com esse desiderato, que a gente enfrenta esse desafio de pré-candidatura.
Nessa visão de médio e longo prazo, né, que o senhor tem para a cidade de Maranguape, há alguns dias o senador Cid Gomes citou o senhor, dizendo que, em outras palavras, o senhor é uma das principais lideranças, né, municipais do PSB. Isso, de alguma forma, coloca pressão sobre o senhor para apresentar mais resultados, para fazer uma campanha mais propositiva? Como que o senhor recebeu essa declaração de Cid Gomes, o prefeito? Recebi primeiro com muita honra, né? O governador Cid é um dos grandes homens, principalmente da história do Ceará e da nova geração, da geração contemporânea do Estado, né? Desse século, vamos dizer assim. E recebi com muita responsabilidade, porque eu acho que esse é o maior senso que um político deve ter. Eu até brinquei nas minhas vitórias eleitorais, eu tive mais senso de responsabilidade do que propriamente de emoção. Eu nem conseguia comemorar direito, tamanha era a responsabilidade que recaía sobre os meus ombros. Né? Eu vejo isso com muita responsabilidade, vejo sem soberba, agradeço a declaração e quanto mais é dado, mais é cobrado. Né? Se o partido está me vendo dessa forma, você tem razão ao dizer que eu tenho que entregar resultados, mostrar, e os resultados são, de fato, os resultados do trabalho, né? Porque quem está na gestão, a obrigação é mostrar o que fez. Isso. A oposição normalmente bate, né? E procura ali gargalos, e a gestão tem que, principalmente, mostrar o que fez. Acho que essa deve ser a nossa maior resposta. Entendi. O senhor aqui, ao longo do programa, falou mais de uma vez que mora em Maranguape, e aí, nesse gancho, a gente lembra que as cidades metropolitanas de Fortaleza têm uma característica, né? É de prefeitos que geralmente não moram no município, alguns grupos políticos cujos líderes às vezes moram em Fortaleza e vão lá fazer política. A população entende, como é que a população recebe esse tipo de líder político que aqui e ali se candidata a prefeito, no caso de Maranguape, mas não sendo da cidade, o prefeito? A sociedade vê com reserva, porque na cabeça dela, ela imagina, eu sirvo para votar nessa pessoa, mas não sirvo para ser vizinho dela. Né? Qual é o motivo que um político, numa cidade tão gostosa, tão aprazível, tão perto de Fortaleza como é Maranguape, não mora na cidade, né? Eu acho que para você... Isso faz diferença no dia a dia da prefeitura? Muita diferença, porque você respira a cidade. Você está ali no dia a dia, você mantém contato com as pessoas. Está conversando com as pessoas. As pessoas te veem. É o exemplo, né? É a pedagogia do exemplo. O cara está vendo o prefeito ali. Ele está vendo o gestor no dia a dia da cidade. Está vendo os filhos estudando na cidade. Isso, além de dar um retorno de empatia e até eleitoral para o gestor, ele gera na população a segurança, um senso de proximidade, um senso de confiança. Quando você faz esse desligamento, você aparta, né? Aparta elos de confiança, aparta elos de proximidade e gera na cabeça da população que ali pode estar tendo um certo senso de oportunismo. A pessoa que mora lá longe, mora lá no circular, vem para Maranguape tomar os votos das pessoas e aí, como é que vai ser isso depois? Será que eu vou encontrar essa pessoa depois de vencer a eleição? Quando ela vai estar na prefeitura, né? Isso faz muita diferença, não tenho dúvida que na cabeça das pessoas, mais do que na minha, eu moro em Maranguape porque gosto, primeiro, sempre morei. Segundo, moro pela responsabilidade também que tenho com a cidade, né? Claro. Mas na minha cabeça eu estou fazendo a minha obrigação, e na cabeça das pessoas, muito mais, não vão entender. Ainda mais, repito, numa cidade tão gostosa como é Maranguape. Então fica aqui a mensagem para que isso seja um critério, né, para a população na hora que e quando a campanha eleitoral chegar. Com certeza, mas o povo enxerga isso. Em Maranguape o povo enxerga isso. Entendi. Como é que está a relação com a Câmara Municipal, Átila? É uma relação boa, harmoniosa. São quantos? São 19 vereadores. Hoje nós temos 11 vereadores na base. Né? Nós temos 11 vereadores na base. E alguns que flutuam, geralmente, dependendo da votação, né? Principalmente quando você chega perto do processo eleitoral, né? A gente acaba tendo alguns partidos, tomam uma decisão, né? E aí o vereador tem que seguir. Mas a gente tem uma boa relação com a Câmara, relação harmoniosa. Eu fui vereador. E eu entendo o papel da Câmara, entendo inclusive o papel da oposição. Né? Mas para a gente governar é necessário que a gente conserve a maioria. Para manter uma harmonia, para aprovar projetos. Né? A população não espera de um gestor
beligerância, briga. Não, ela espera serenidade e resultados, né? E para ter esses resultados a gente precisa de maioria e a gente mantém uma relação muito harmônica. O presidente da Câmara, o presidente Valber Menezes, é um vereador muito atuante, um vereador muito sereno. E assim como os demais vereadores, a gente mantém boa relação. O senhor é filiado ao PSB, deverá encabeçar a chapa à reeleição, o senhor é pré-candidato, e a configuração partidária no seu entorno, como é que está? Por exemplo, a indicação de vice vai ficar com qual força política do município, prefeito? Há uma tendência para que a federação, que é composta por PV, PCdoB e PT, ela indique o vice. Inclusive é um pleito da federação, né? Que é a federação que inclusive governa o Estado, né? E governa o país. Isso até ajuda no alinhamento da prefeitura, ajuda, né? não Com o Palácio, dúvida, não tem dúvida, ajuda muito, né? Porque isso aí é uma questão de alinhamento, de proximidade mesmo. Mas a gente conta lá o apoio importante do PDT, interessante isso, né? O PDT que está num processo de afastamento do PSB no Estado. Né? Em Maranguape a gente tem uma relação, através do presidente André Figueiredo e do presidente municipal Afonso, que é vereador. Né? Temos lá um alinhamento com Solidariedade, que é o partido pelo qual fui eleito na eleição mais recente. Temos alinhamento com Republicanos, alinhamento com o partido Avante. Né? Então, falei de PSB, de PDT, de PT, PCdoB e PV, e do Avante, do Republicanos e tem mais um. são 8 partidos, né, que compõem esse arco, né, de aliança. E eu tenho certeza que... Falei de solidariedade, né? É isso, falou. Então, compõe esse arco de alianças, que é importante nesse momento. Porque quanto mais cabra, mais cabrito, né? Exatamente. A gente tem mais gente, tem mais partido, tem mais força política. Isso ajuda a gente a administrar e ajuda a gente a fazer a campanha, fazer a política, né? Com mais gente na rua, com mais gente trabalhando, pedindo e defendendo a bandeira que a gente está defendendo. E começa a enxergar mais longe, né? Porque eu sempre digo que o líder político não é o do presente, é o que consegue olhar para frente e liderar o município, o estado, o país, né? Com certeza. E aí, como eu estou falando, quanto mais gente você tiver no seu entorno, você tem, primeiro, mais facilidade de governar. Porque vai aparecendo um problema aqui, Alhures, e você vai acionando as pessoas, né? De repente você vai, vamos acionar aqui o PDT, vamos acionar aqui o deputado André Figueiredo, vamos acionar o deputado Matheus Noronha, né? No Republicano. Você faz uso daquelas relações. O deputado João Jaime, no Partido Progressista. E aí o partido do deputado Julinho no PT, e aí a utilização dessas forças políticas, elas ajudam principalmente a administrar. Entendi. E, obviamente, a facilidade na eleição acaba sendo uma consequência. Isso gera mais peso eleitoral, mais densidade eleitoral na prática. Entendi. No início do programa, o senhor falou que Maranguape é sui generis, mas também tem gargalos que são comuns em outros municípios, né, aqui da região metropolitana. Por que, prefeito, que as gestões municipais da região metropolitana não têm uma espécie de comitê, de um grupo de trabalho para discutir as questões comuns, para encaminharem em bloco, né, para ver se chega aí a algumas soluções? Falta realmente... Essa articulação. Falta uma articulação. Né? Muito embora haja algumas ilhas, né? Algumas relações. A gente já tem os consórcios, né? Os consórcios de saúde, a gente tem um consórcio lá que administra a Policlínica e o Centro de Especialidades Odontológicas, do qual Maranguape faz parte, com mais 8 municípios. Né? A gente financia, cofinancia. Todo mês a gente paga, mas esse tem a liderança do governo do Estado. Né? Para juntar esse consórcio de saúde, teve a liderança do governo do Estado. Na parte de resíduos sólidos, o município entrou num consórcio mais com a região ali do Horizonte, de Guaiúba, de Ocara, né, onde o município vai receber uma CMR, a gente paga o consórcio mensalmente, mas esse também tem a liderança do Estado. Entendi. E na parte de resíduos sólidos, a gente tem uma parceria com Maracanaú. No entanto, você tem razão, falta uma articulação. Acho que, por serem cidades maiores, talvez os prefeitos muito atentos aos seus problemas, né, às suas situações, acabam cada um tentando resolver as suas situações por si. Mas eu concordo que se a região metropolitana se unisse, né, sob a liderança do governo do Estado, talvez a gente tivesse
um pouco mais de soluções. Mas nesses que são maiores desafios, a gente tem os consórcios que já têm gerado um bom retorno, né, para a população. E acredito que a tendência é que isso se amplie, né, com o decorrer dos anos. Entendi. O senhor citou agora há pouquinho dois deputados, na verdade três, né? O André Figueiredo, o Julinho e o João Jaime, né? São os deputados que foram votados em 2022? Os deputados maciçamente votados foram o Matheus Noronha. Sim. E o João Jaime. Matheus Federal e o João Jaime Estadual. E também, consequentemente, são os deputados que mais atuaram, né? Com recursos e tudo. Mas eu tive uma ajuda significativa também. Na esfera federal, do Idilvan, do André, Alencar, né? E do Mauro Filho. Mauro Filho também colaborou com o município. Na esfera estadual, o Julinho, né, o deputado Julinho do PT, foi um deputado que também ajudou muito o município, assim como outros, né, que eu não vou lembrar agora, mas que também colaboraram. Como eu falei, a gente não governa só. Exato. E esse arco de apoios aí, ele foi muito importante para que a gente pudesse chegar no patamar que a gestão chegou hoje. É muito interessante, prefeito, isso que o senhor fala, e aqui é um depoimento mais pessoal, de fazer esse reconhecimento, né, de gratidão política, porque não se governa só e em períodos eleitorais, principalmente. Você tem que ter ali um apoio, um respaldo, uma legitimação política para, por exemplo, ir para uma candidatura, uma recandidatura, que vai ser o caso do senhor, né? Porque eu acredito, primeiro, eu prezo muito pela gratidão. Eu acho que isso é um pilar de qualquer pessoa na vida e na política. Então a gente tem que reconhecer isso. E a gente não faz nada só mesmo, Arivaldo. Isso aí é mesquinho de alguém que quer desconhecer alguém que ajudou. Eu mesmo sempre estive aberto, inclusive, para líderes da oposição. O problema é que não quiseram ajudar Maranguape. Né? Nunca colocaram R$1 lá. São votados e nunca, há muitos anos, e não fazem nada pela cidade. É o bate e volta, né? Pega os votos então, e sai. Assim, eu não acredito numa política onde não haja realmente a reciprocidade. A política é uma via de mão dupla. Eu acredito muito no ganha-ganha. Quando a gente divide responsabilidades e divide conquistas, todo mundo ganha. Exato. Principalmente a população. Né? E é por isso que eu procuro adotar esse estilo. E sou grato a esse deputado, sou grato muito ao ministro Camilo, ao governador Elmano, à ex-governadora Isolda, porque essas pessoas foram as pessoas que realmente me ajudaram a fazer a diferença pelo município. Muito bem. Pois nessa vibe, quem agradece agora somos nós, da TV Otimista, do programa Política, pela sua presença aqui, dividida aqui um pouco da sua inteligência, da sua experiência conosco, os nossos agradecimentos, boa sorte aí na jornada, parabéns pelas conquistas e as suas rápidas despedidas, prefeito. Muito obrigado pelo convite, Arivaldo, a você, um abraço na sua dileta audiência e ao povo de Maranguape. Muito obrigado pela confiança, pela relação empática do dia a dia. Vamos continuar trabalhando para que a gente possa sempre fazer o melhor pelo município. Muito obrigado, fiquei muito honrado. E quem quiser seguir conversando com o senhor, como é que faz nas redes sociais? Redes sociais, Instagram, @AtlaCâmara, Facebook, AtlaCâmara e TikTok também. Muito obrigado mais uma vez. Valeu. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.